sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe-se que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e aceita sem murmurar. O homem de bem possui um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha nos serviços que presta, no fazer de todos os outros as lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigava aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Cuidar dos interesses dos outros, deixando de cuidar dos seus próprios interesses. O egoísta, por exemplo, ao contrário do homem de bem, ele calcula proveitos e perdas decorrente de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque todos os homens ele vê como irmãos. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. Não lança anatema o que ele não pensa. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo aquele que prejudica ou outras palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo e sustentabilidade de alguém que não recua à ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade. Ainda que ligeira, quando e pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a elemência do Senhor. O homem de bem, ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando, lhe será conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que achar sem pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidência. Se isso vê-lo obrigado a procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem nos seus talentos e expensas de outrem, a expensas de outra. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões, para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. O homem de bem também não se envaidece com sua riqueza, nem com suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Ele usa, mas não abusa dos bens, que lhes são concedidos porque sabe que é um depósito de que será prestado contas e que mais prejudicial em
emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mundo outros homens, trata-o com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais perigoso a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se espalha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim enumeradas, todas essas qualidades que distinguem o homem de bem. Na verdade, o que distingue o homem de bem é aquele que se esforça por possuí-las, acabando todas essas virtudes que nós acabamos de falar, no caminho que se acha que todas as demais o conduz. Então, aqui nós descrevemos todas as virtudes do homem de bem, e, por final, o Kardec traz para nós essa colocação de que nós não precisamos se preocupar, porque quando a gente for ver todas essas, a gente pensa assim, nossa, mas eu estou muito longe de ser esse homem de bem. Mas ele vem e arremata com esse parágrafo falando para nós, olha, tudo que nós enumeramos aqui não é verdadeiramente o que vai descrever o homem de bem. O que vai determinar é o esforço que o cristão vai fazer, que o indivíduo vai fazer, em tentar ser cada virtude, conquistar cada virtude dessa. Aí a gente já fica mais animadinhos, né? Que aí nós vamos perceber o quê? Não está tão difícil, tão distante. Eu preciso me esforçar dentro de cada um desse, né? Então, vamos ver o primeiro. Aí agora a gente começa a fazer, então, o miudinho, né? O homem de bem, ele tem um propósito, ele tem um foco, né? Ele tem um caminho, ele tem um objetivo de vida, de relacionamento, de atitude, né? E ele pleiteia uma realização, né? Então, tudo aquilo que ele deseja fazer, ele empenha, ele tem perseverante para que aquilo seja realizado, né? Então, isso já é um ponto positivo para o verdadeiro homem de bem, que é algo que nós podemos muito trabalhar conosco. Então, vejam, muitas vezes nós iniciamos umas tarefas na casa espírita, por exemplo, mas aí vem o primeiro obstáculo e a gente desanima. E aí a gente entra estaciona e deixa para lá. Ah, não, outra pessoa vai fazer no meu lugar. Ah, não, porque essa tarefa não estava assim perfeita. Então, o verdadeiro homem de bem, ele já tem um foco, ele quer que aquilo se realize, e mesmo diante dos obstáculos, ele vai continuar a sua caminhada, né? Isso por quê? Porque o homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. O que isso nos remota? O que vem para nós a reflexão? Muitas das vezes, nós tentamos praticar a justiça e o amor, mas não é com aquela verdadeira pureza do coração, do sentimento, do sentido natural do processo, né? A gente, às vezes, pratica a caridade com um certo interesse, numa recompensa, né? Às vezes até em ganhar um pedacinho do céu, né? Em fazer as pazes com Deus. Então, existe uma diferença quando a gente realiza uma caridade assim, na sua maior pureza, né? É aquela caridade que ninguém precisa ficar sabendo, não precisa de aplauso, né? A justiça também, né? Em todos os momentos, tudo que nós fazemos, nós precisamos praticar a lei de justiça, porque são leis naturais,
são leis que regem o universo, né? Então, Deus, como arquiteto, ele cria tudo, e todos nós somos co-partes nesse todo. Então, se um não fizer da sua parte, por exemplo, quanto aos excessos, né? Um excesso de alimentação, um excesso de agressão, um excesso de energia, por exemplo, nós vamos estar fazendo o quê? Nós não estaremos praticando essa justiça na sua melhor pureza. Então, que nós possamos analisar cada ato, cada palavra, cada gesto, se naquele momento eu estou praticando a justiça para comigo, para com o próximo e para com tudo aquilo que o Criador nos deu, nos ofereceu, né, nos apresentou nessa oportunidade. E essa lei de amor também a gente sabe que é uma lei universal, Deus é amor, né? E quando nós aprendermos esse amor ascendente mesmo, não esse amor posse, não esse amor propriedade, nós estaremos praticando esse amor com uma maior pureza, né? Então, fica aí para a gente já estar refletindo sobre essa questão de praticar a justiça, o amor e a caridade na sua melhor pureza. O que acontece? Quando nós trabalhamos esse propósito e essa realização, muitas das vezes os frutos vão ser colhidos lá na frente, no futuro. E como nós somos muito imediatistas, às vezes nós queremos para agora. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fiz aquela atividade, mas não achei que foi bom, porque não tive retorno, né? Ninguém colocou um joinha, e ninguém se inscreveu no meu canal. E a gente quer aquela resposta para agora. E não é bem assim, né? Quando a gente tem o propósito e a realização, a gente faz. Eu fiz por Deus, fiz por mim, e algum dia lá na frente esses frutos serão colhidos, né? Às vezes até na própria próxima existência. Né? Muitas vezes o bem que a gente faz agora, o propósito de mudança de hoje, ele vai refletir para nós na próxima encarnação, né? Porque nós estamos, dentro da lei de ação e reação, tudo que nós estamos fazendo agora, com o nosso corpo físico, com nossos pensamentos, com aquelas pessoas que Deus nos confiou, né? Por exemplo, os nossos filhos, nossos pais, são algo que nós estaremos num processo de resgate, mas ao mesmo tempo nós estamos trabalhando relacionamentos, relações que vão dar frutos no porvir, para frente, né? Numa próxima existência. Então, vamos supor, se eu não tenho um comprometimento com a minha saúde física, e aí eu vou danificar com medicamentos, com a má alimentação, com maus sentimentos, né, que também são coisas que sabemos que deteriora mesmo o nosso organismo, as funções energéticas, eu vou estar me comprometendo numa próxima existência ter que resgatar isso, né? Nós sabemos disso também. Então, que possamos nos abrir mais para esses entendimentos da justiça, da caridade, do amor, com excelência de verdade. Quando ele fala para nós que o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo pergunta se violou essa lei. Qual que é a lei? A lei divina, né? Então, é quando porque a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Então, muitas vezes, algo que eu faço, eu mesma já me cobro. A lei divina está na minha consciência. E aí eu mesmo faço a reflexão comigo. Será que eu precisaria ter feito daquela forma? Será que eu precisaria ter falado daquele jeito? Ou será que eu não deveria ter feito algo que eu não fiz? Porque aí tem também uma omissão, né? Uma omissão negativa. E aí, então, o homem de bem, ele já faz essa sua autoanálise, essa sua reflexão. Não, essa atitude que eu tive hoje não foi boa, né?
Porque muitas vezes nós falhamos, nós somos imperfeitos, estamos aqui encarnados com o propósito de orar. Então, é muito comum que eu tenha falha. Mas eu não preciso pegar essa falha, me transformar num excesso de culpa e me impedir que eu vá crescer, que eu vá mudar, né? Então, que quando nós temos alguma atitude que não foi boa para nós, ou boa para o próximo, que eu possa ter o meu juízo de consciência pessoal e me colocar, não, amanhã eu posso fazer diferente, amanhã eu posso fazer melhor. E isso vai nos exigir o quê? Uma atenção e uma serenidade, né? Não um julgamento punitivo, assim, de me machucar, de me culpar, de me deprimir, né? Ou de me colocar como uma inútil. Ah, não, tá vendo? Eu falei que eu não devia fazer isso porque eu não ia dar conta. Não é isso. É uma atenção e uma serenidade no sentido de eu me colocar como um ser imperfeito, mas eu estou em processo de evolução e eu posso melhorar. Eu posso fazer diferente. Eu posso mudar. Eu posso ter uma outra atitude. Tá certo? Então, para realizar o que deseja, deverá abrir as portas do mundo interior, a fim de percorrer os corredores da alma, examinando pensamentos e emoções. Então, é aquela viagem para o nosso íntimo, né? Aquele verdadeiro que a gente fala, conhecer a nós mesmos. A gente percebe, por exemplo, que a pessoa, quando ela é muito egoísta, ela não tem essa reflexão. Ela, tudo que ela faz, ela se coloca assim, não, é o que eu sei fazer, tá certo, né? Então, quando a gente tira um pouco dentro de nós o nosso egoísmo, e a gente tem a humildade de pensar assim, gente, eu sou um ser imperfeito ainda, eu tenho o direito de errar, mas eu tenho o dever de melhorar, né? Eu tenho a minha obrigação de cuidar das minhas emoções, dos meus pensamentos, porque isso vai refletir nas minhas ações, nas minhas atitudes, né? Então, nós começamos a fazer essa mudança através das nossas emoções e pensamentos. Como assim? Em vez de eu ficar alimentando pensamentos ruins, eu posso buscar pensamentos e conexões melhores. Como que eu vou monitorar pensamento se a gente pensa tudo, muita coisa o tempo todo, através do sentimento? Então, quando eu começo a valorizar mais as coisas boas do que valorizar aquilo que é ruim, eu estou melhorando o sentimento, eu estou monitorando um pensamento melhor. Grande exemplo, nesse período da pandemia, nosso isolamento social, né? Nós estamos percebendo que algumas pessoas entram em desespero, né? Mas eu preciso sair de casa, eu preciso ir em festa, eu preciso conviver com meus amigos, eu preciso ir no centro, na casa espírita, presencialmente. Por outro lado, outras pessoas aproveitou o tempo para estudar mais, ler as obras que não estava tendo tempo, ficar mais com os filhos, né? Que a gente não estava tendo tempo, fazer mais oração. Então, aproveitou o momento ruim, né, de interiorização, que para nós nem é ruim, nós sabemos que é um momento necessário, né? Como foi colocado pelo Anabor no início, né? Nós sabemos de tudo isso que iria acontecer, né? Não tínhamos a descrição certinha de como seria, mas sabemos que esse momento é necessário para nós, para toda a humanidade, para esse processo de transição se realmente fixar e depois nós entrarmos nesse processo de transição que já estamos a caminho, né? E esse papel do homem de bem vai ser de extrema importância, né? Então, nós podemos melhorar cada dia mais a nossa forma de pensar, de sentir as nossas emoções, ter uma serenidade, um equilíbrio, mesmo diante de uma situação difícil, igual, por exemplo, às vezes o desencarne de um parente nosso pelo Covid.
né? Qual o comportamento que a gente vai ter? Nós temos plena consciência que a vida continua, que foi só uma passagem, e que a pessoa, se não fosse pelo Covid, poderia ir por um acidente de automóvel, né? Porque nós sabemos, como teve uma entrevista aí do Divaldo esses dias, que ele colocou muito bem, olha, quem vai desencarnar do Covid, porque já está programado para desencarnar, tirando aqueles que não têm a prudência, né, o bom senso de seguir as regras, né, de se prevenir, de trabalhar sua imunidade, de se cuidar, de ficar em casa, né, de usar as máscaras, né, tudo direitinho, o álcool gel. Então, aí sim, se nós desrespeitarmos a lei natural do processo, aí nós buscamos, aí nós temos uma imprudência, é diferente, né? Mas tudo está no planejamento divino, tudo está sobre o controle da espiritualidade, nós temos que manter nossa fé, nós não temos que nos desesperar, né? Em outras palavras, é preciso aprender a observar com amor e respeito, a fim de que o respeito e o amor nos fortaleça, nos dá um alicerce moral para a gente continuar a nossa caminhada. Bom, o homem de bem, ele também perguntará se não praticou o mal, né? Nós temos dois pontos. Nós temos a luz e nós temos a escuridão. Em tudo que nós fazemos, nós temos a opção de um ou de outro. Então, quando nós fazemos essa pergunta para nós, gente, o que eu vou fazer agora? Vai ter uma utilidade para mim? Vai ser bom para o próximo, para o outro, para o animal, para a natureza, para a sociedade? Então, essa reflexão, ela está dentro de nós, a gente sempre faz, né? A gente sempre tem esse questionamento. Será que eu faço? Não faço? Eu faço agora? Eu faço depois? Ah, eu deixo disso? E aí a gente tem que partir para essa nossa reflexão da luz e da escuridão, né? E aí a gente pensa, se for algo que vai lesionar alguma coisa, alguém, ou a mim mesmo, então é mal, eu não faço. O que eu busco? A luz. Então, eu vou buscar um outro caminho. Eu vou deixar de fazer, ou eu vou fazer diferente, de forma que eu vou ter mais luz do que a escuridão. Então, o homem de bem, ele já tem esse discernimento. E todos nós temos esse discernimento do bem latente em nós. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim para a gente, mas é aquele criminoso, aquele estuprador, aquele violento, né, que bate na mulher, igual nós estamos tendo muita violência doméstica nesses períodos, né, infelizmente. Mas ele tem isso latente com ele. Só que ele está fazendo opção pela escuridão. Ele não está buscando a luz. Ele poderia ter um comportamento diferente, né? De aceitação, de mais compreensão, de mais gentileza. E não tem. Mas esse é aquele que a gente começou a falar do amor na sua maior pureza. Todos nós temos. E em algum ponto, esse indivíduo vai despertar para isso e vai passar a praticar o bem. E vai se arrepender, vai reparar aquele mal que fez e vai, com certeza, buscar a luz. Né? É o caminho de todos nós, é o caminho da perfeição. O homem de bem, ele perguntará se fez todo o bem que podia. Inicialmente a gente falou do mal, né? Aqui nós já vamos falar do bem. Paulo, o apóstolo Paulo já falava isso para nós, né? Que ele se indagava que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não podia fazer, ele acaba fazendo. Então, aqui, o homem de bem, nós já vamos refletir a gente fazer todo o bem possível, tudo, em todas as situações. Se eu estou dentro de casa, se eu estou no isolamento social, se eu estou passando por esse momento da pandemia, qual é o bem que eu posso fazer durante esse momento, né, passageiro, que vai passar? Pode demorar? Pode, né? Mas vai passar.
O que eu posso fazer enquanto isso? Para mim, para o meu grupo doméstico, para o grupo de trabalho, ou para o grupo espírita, né? Então, a gente busca fazer sempre o bem, porque se a gente deixar de fazer o bem, nós já estaremos fazendo o mal. Eu vejo muita gente que fala isso conosco, né? Não, eu já estou bem, porque eu não faço mal para ninguém. Ah, não faço, não falo mal de ninguém. Não. Mas e qual o bem que você faz para o outro, para você mesmo, para o próximo? Então, é uma indagação que nós temos que fazer. Se nós deixarmos de fazer o bem numa oportunidade que podemos fazer, nós estaremos fazendo mal. O homem de bem, ele já tem essa reflexão. Então, ele não vai ter essa atitude de falar assim, ah, não, eu já estou muito bem na fita, porque eu não faço mal a ninguém, não mato ninguém, não machuco ninguém, não falo mal de ninguém. Não, mas não é o suficiente. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos propunha, o especial. O que eu estou fazendo de diferente, de bom, de belo, né? Para o mundo, para a natureza, e às vezes para mim mesmo, né? Quantos de nós nos maltratamos, não nos cuidamos, não nos esforçamos a termos pensamentos e sentimentos bons? Isso também é deixar de fazer o bem, tá certo? Bom, o homem de bem, ele não perde a oportunidade de ser útil. Ele pergunta se negligenciou uma ocasião de ser útil. Volta um pouquinho nisso que a gente acabou de falar, né? De fazer o bem. Mas é interessante que esse convite de ser útil, ele bate na nossa porta o tempo todo. Às vezes, uma mensagem no celular chega para a gente, e a gente pensa assim, não, agora eu estou ocupada, agora eu vou fazer isso, depois eu retorno. E aí a gente passa e a gente nem se lembra de retornar, né? Então, o verdadeiro homem de bem, ele se desperta para essas oportunidades de ser útil, de ser generoso, de ser gentil. Então, eu estou na fila de um supermercado, porque em tempos de pandemia existe um limite de entrada de pessoas. E aí aparece uma senhora, mais idosa do que eu. Mas eu penso assim, não, ela é igual eu estou na fila, ela também vai aguardar uma vez dela. Eu perco a oportunidade de ser útil. Quando eu penso assim, ela também tem o tempo dela, ela também deixou alguém em casa sozinho para estar aqui, eu posso ceder a minha vaga para ela. Né? E aí eu estou aproveitando uma oportunidade de ser útil. Né? Como eu disse agora mesmo, nas mensagens, quando a gente só transmite, só emite, né? Só remete, envia, mensagens que sejam positivas, mensagens que sejam agradáveis, né? Mensagens de otimismo. Esses dias, a tia Elaine, mãe da tia Crisa, comentou isso conosco. Olha, nós estamos precisando de palestras, porque tem muitas palestras, né? Está polvilhando palestras aí na internet. Mas são palestras que nos trazem conforto e otimismo e esperança, que fala de bem, né? Não é só que fica falando, martelando coisa ruim. Isso é oportunidade de ser útil, a gente enviar mensagens positivas. Aquelas negativas que às vezes a gente precisa, nós também precisamos nos informar, nos inteirar. Mas a gente guarda conosco, a gente não precisa ficar semeando, né? Semeando as coisas que são ruins. Então, essa utilidade, ela vem muito importante para nós. Nós estamos percebendo, por exemplo, nesse período, nessa crise que nós estamos, está tendo muita fome, muitas pessoas que estão precisando de cestas básicas, de roupa, né? Pessoas que estão desempregadas, pessoas que eram autônomos, que não estão conseguindo exercer as atividades. Então,
Muitas vezes, nós sermos úteis é nós estarmos atentos a essas necessidades, que às vezes está bem próximo da gente. Então, não custa a gente mandar uma mensagem para alguém que está lá na sua casa isolado, para assim, fulano, como é que está aí? Você está precisando de alguma coisa, né? De uma cesta básica, de uma vaquinha para pagar uma conta de energia, né? Então, isso é uma ocasião, uma oportunidade da gente ser útil. Muitos e muitos pedidos. E quando a gente vai dando abertura, a gente vai percebendo como que essa necessidade já veio. Que às vezes a gente achou que iria vir mais para frente, né? Nossa, vai ter muita gente desempregada, a crise financeira está aí, crise econômica. Mas a gente vai percebendo que já está. Às vezes está com o nosso vizinho, está do nosso lado. E a gente não percebe, porque nós estamos em isolamento social, então ninguém sai para pedir, para falar nada. Mas eu posso me comunicar, eu posso utilizar o meio, a internet, os nossos meios de comunicação hoje, que são maravilhosos, para isso, né? Eu vi uma reflexão esses dias nesse sentido também, que nós não temos que reclamar do nosso isolamento social, porque nós estamos com energia elétrica, nós estamos com nossos eletrodomésticos, com internet, né? Coisas que nas pandemias anteriores que a humanidade passou, não tinha, né? As casas eram mais aglomeradas, eram mais pessoas para se alimentar, não tinha tão veículos fáceis de você ir no supermercado e comprar as coisas, então tinha que realmente estocar, ou às vezes plantar, cultivar em casa para ter. Então nós não temos que reclamar, não. Nada da nossa. E aí é interessante que o nosso próximo ponto aqui entrou em reclamações. O homem de bem pergunta se ninguém tem o que reclamar dele. Ah, isso também é muito importante. Porque muitas vezes nós agimos no automático, né? Então a gente acorda de manhã, temos os afazeres, né? Muitos de nós já estamos indo para o trabalho, retornando com as dificuldades e tal. Mas e a gente vai fazendo no automático. Mas chega à noite, a gente pode fazer essa reflexão, gente. Será que hoje alguém tem alguma coisa a reclamar de mim? Por exemplo, eu vou no banco e aí com essa dificuldade, tem a fila, não tem aquele atendimento como era antes, né? Mesmo com senha, muita dificuldade. E às vezes eu saio reclamando e faço um gesto ali, uma palavra, utilizo uma palavra inadequada para aquele atendente. E eu não vou perceber que ele também está num processo igual ao meu, né? Está ali preocupado com a contaminação, com a convivência com todos ali, se realmente tudo está seguindo os padrões corretos de evitar os riscos. Então, existe todo um quadro que todo mundo está passando. E aí eu faço um gesto de grosseria, de impaciência naquele momento, né? Aí lá à noite eu vou refletir comigo, será que ninguém tem nada a reclamar de mim? O caixa do supermercado, em que eu não tive a paciência também, né? Às vezes de questionar o porquê daquela falha, um troco errado, alguma coisa, alguma coisa que não saiu de acordo com o que eu esperava. A gente não se coloca no lugar do outro, né? E aí tem essas reclamações. Temos também dentro do nosso próprio lar, como nós estamos convivendo mais com as pessoas que nos são íntimas. E muitas das vezes nós somos nós mesmos, porque lá fora nós temos títulos, máscaras e a gente se disfarça. Mas em casa nós somos quem nós somos de verdade. Então, uma palavra mal colocada, né, uma falta de atenção com alguém que está dentro do nosso lar, com alguém idoso ou com uma criança, alguém que está com uma alimentação diferente, também vai nos gerar essa reflexão, né, da ausência dessa pessoa pode ter o que reclamar de mim. Eu não agi corretamente como deveria agir, né, como um homem de bem, tendo mais paciência, mais gentileza, né? Muitas vezes a gente tem facilidade em pedir um por favor lá fora, em agradecer muito obrigado pelo que fez para mim, mas nós também precisamos fazer isso dentro do nosso lar, com as pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que nos são caras, que nos foram confiadas por Deus. E às vezes nos falta
essa postura, essa palavra, esses gestos de gentileza, de educação, de paciência, de tolerância, né? E aí nós vamos estar refletindo, será que eles não têm nada a reclamar de nós, né? Nossa Senhora. Bom, o homem de bem pergunta se fez ao outro tudo o que desejaria que eles fizessem, né? O amor normal. Essa frase, ela nos remete, inclusive, a uma fala de Jesus, né? Jesus deixou esse ensinamento para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que possamos fazer ao outro aquilo que queria que o outro fizesse conosco. Então, quando eu dou uma má resposta, por exemplo, em casa, com o meu companheiro, com o meu filho, é assim que eu gostaria que ele me tratasse? Eu preciso fazer essa reflexão, né? Eu preciso me colocar. Aquilo que eu vou fazer para o outro é o que eu quero que alguém faça para mim? Quando eu faço esse teste comigo mesmo, eu deixo de fazer muita coisa. Eu deixo de falar muita coisa. Porque, às vezes, a gente quer ser amado, mas a gente não ama. A gente quer ser respeitado, mas a gente não se dá um respeito e não respeita, às vezes, o limite do outro, a ideia do outro, o ponto de vista do outro, né? A gente quer ganhar, mas a gente não quer doar, né? A gente quer que os outros sejam gentis conosco, mas nós não somos com eles. Então, nós precisamos praticar essa máxima. Fazer ao outro aquilo que eu quero que façam comigo. Então, se eu quero receber amor, eu tenho que amar. Se eu quero que o outro me perdoe, eu também preciso saber perdoar, né? Bom, o homem de bem, o tempo passa tão rápido, hein, gente? Daqui a pouco já está acabando. O homem de bem, na sua justiça e na sua sabedoria. O que é essa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria, nos coloca? Quando a gente tem a fé divina, aquela fé raciocinada, aquela fé que a gente entende, né? O porquê que nós estamos passando, o porquê que tem que ser assim, nós acreditamos na providência divina e fica mais fácil nós passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas provações que nós mesmos buscamos, né? Então, o verdadeiro homem de bem, ele tem essa fé raciocinada, ele deposita em Deus tudo que acontece com ele e fala, é a vontade de Deus. E quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que enfrentar um problema, nós nos reportamos a isso, né? Quando nós já atingimos essa elevação desse sentimento, dessa responsabilidade do homem de bem. E a gente diz, é providência divina, né? Tá tudo certo. Às vezes não está tudo, não está bom, mas está certo, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós sabemos que Deus é bondade, que Deus é justiça, que Deus é todo-poderoso. Então, como que eu vou duvidar que algo que está acontecendo no nosso planeta, por exemplo, ou na nossa vida, dentro da nossa casa, não é pela bondade divina? Porque tudo aquilo que não é bom para nós, hoje nós temos essa interpretação, mas nós temos que entender a utilidade dessa dor. E nós temos que vencer. E quando nós temos essa fé raciocinada, nós temos a compreensão. Então fica mais fácil eu enfrentar essa dor. Porque eu vou entender que existe um pai amoroso que me ama e que vai me tirar dessa, vai me dar força, vai me dar esperança, vai me dar uma expectativa de dias melhores, de que tudo vai passar. Às vezes a gente passa por um processo de dor tão grande, né? Igual, por exemplo, quando é a mãe que perde um filho, uma coisa assim, que a gente acha que não vai passar. A gente acha que aquela dor que está destruindo lá dentro, até fisicamente, né? Parece que o nosso coraçãozinho está sendo partido, né? Mas quando a gente deposita fé nesse Deus amoroso, bondoso, o que nós vamos fazer? Deus, te confio, meu filho, vai em paz, né? Eu vou ter meu momento de luto, eu vou ter meu choro? Vou, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Mas eu vou compreender a minha dor. E isso é ter fé, né? Na bondade divina.
na tua essência. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quais são os bens temporais? São os bens materiais, são os bens que nos é dado por empréstimo, né? Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, uma vantagem financeira, eu vou ter a plena consciência, quando eu já atingir essa atitude do homem de bem, de que aquilo é empréstimo, eu preciso utilizar apenas para um bem coletivo, não para me satisfazer, né? E aí, colocar os bens espirituais acima dos materiais, dos temporais, aqueles que são provisórios, que são só empréstimo, é nós entendermos que nós precisamos dar valor, dar importância e investir nos nossos bens espirituais, que são as nossas virtudes, as nossas qualidades, aquilo que realmente nós vamos levar na nossa bagagem. Então, quando eu trabalho, por exemplo, eu vou investir esse ano de 2020 na minha paciência, no meu orgulho, tirar o meu orgulho, ter mais humildade, no meu bom senso, no meu perdão, no meu amor. Isso são valorizar bens espirituais. Quando eu busco tirar um tempinho do meu dia, onde eu estou correndo atrás dos meus bens materiais, para deixar minha casa em ordem, para fazer meu trabalho profissional, para cuidar do meu corpo, né? Mas eu tiro ali 30 minutos para que eu possa orar, agradecer a Deus, né? Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma leitura importante. O que eu estou fazendo? Dando importância aos bens espirituais, porque eu estou alimentando meu espírito de coisa boa, de luz, né? Isso é valorizar os bens espirituais em detrimento do material. É a gente entender que tudo que nós temos que pode ser tocado é temporal. Então, o nosso nome, o nosso poder, a nossa casa, o nosso carro, né? Até a nossa família, bem aqui, né, a consanguínea é temporal, porque nós temos uma família universal que é maior. Então, essa aqui é para algum aprendizado nosso. E muitas vezes nós temos um sentimento de posse, né? Meu filho, meu marido, meu pai. Mas, na verdade, já foi minha filha na outra, pode ser meu irmão na próxima. Então, não tem nada de meu. Mas a gente precisa trabalhar o quê? A desapego, né? O que nos atrapalha nessa parte é os nossos apegos. Não, mas eu gosto tanto da minha casa. Eu só gosto de dormir na minha cama. É apego, né? Então, assim, não, nos é lícito ter tudo. Nós podemos ter conforto, nós podemos ter nossos bens materiais que almejamos, que buscamos. Mas se eu ficar sem ele, sem sofrer, eu já trabalhei desapego. Agora, quando eu fico e sofro, eu tenho apego. Por exemplo, nós estamos muito apegados à internet. Então, às vezes, nós vamos a um lugar e falamos assim, nossa, mas aqui não pega sinal da internet. Aí a gente já começa a sofrer. Isso é o quê? Apego. Eu gosto do carro. Mas está sem gasolina e agora nós vamos ter que andar a pé. Como nós já fazíamos muito isso antigamente. Mas aí eu começo a sofrer. Não, que absurdo, né? Eu tenho carro, eu tenho dinheiro para comprar gasolina, mas os postos estão tudo fechados. Isso é apego. Então, apego é assim, eu posso ter tudo, mas quando eu não tenho, se eu sofro por isso, eu estou apegado. Então, nessa questão da gente trabalhar os bens espirituais em detrimento dos bens temporais, a gente precisa trabalhar nossos desapegos. O homem de bem, ele tem aceitação, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Importante. Porque muitas vezes nós, na nossa visão espírita, né, nós já sabemos da imortalidade da alma, da vida futura, da lei de ação e reação. Então, fica fácil para nós entendermos, né, as dificuldades da vida, as dores, os contratempos. Mas a entender entra a aceitação. Porém, além de aceitar, o homem de bem, ele trabalha não reclamar. Então, agora que nós estamos passando por esse momento, é muito comum a gente reunir e falar, nossa, não aguento mais esse isolamento. Nossa, quando vai acabar a pandemia? Isso é o quê? Reclamar.
E aí eu posso até estar tendo uma boa aceitação, mas eu estou reclamando. Então, não é tudo. Então, nós precisamos trabalhar, além da nossa aceitação, também não ficar nos murmurando, né? Nos lastimando, nos colocando de vítima, de coitados, ah, meu Deus, por que comigo, né? Por que não foi com outro? Isso, egoísmo. Então, o homem de bem, ele tem uma verdadeira aceitação, tá certo? Ninguém segue para frente sem desenvolver a capacidade de aceitação, ajustando as experiências necessárias ao próprio amadurecimento. Então, nós vamos ter uma consciência de que tudo que nós estamos passando é para o nosso amadurecimento espiritual, né? Então, cada dificuldade, cada perda, cada dor, cada doença que nós passamos, ela nos dá uma oportunidade útil de aprendizado, para que o nosso espírito vá se amadurecendo quanto àquela questão. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, né? A gente já tinha até falado um pouquinho disso. Às vezes a gente faz a caridade pensando numa troca. A gente fala que não, mas no fundo, a gente pensa assim, às vezes amanhã depois eu vou precisar, né? Deixa eu ajudar agora. Quem sabe amanhã sou eu que vou estar aí precisando. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso. Aquela caridade, justiça e amor na sua verdadeira pureza, ela não pede essa recompensa, né? Não temos que pensar em recompensa. O homem de bem retribui o mal com o bem, sem dúvida alguma, né, gente? Aquele termo do evangelho que Jesus deixou para nós, né? Se bater numa face, dê a outra face, né? Nós sabemos muito bem que não é no sentido físico, né? Tipo assim, ó, tá batendo? Não, pode bater de cá também. Não é isso. O sentido verdadeiro da frase é: se te fez o mal, paga com o bem. Essa é a questão da outra face, o outro lado da moeda. Então, alguém te faz o mal e você faz o bem. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas fulano fez isso assim, você ainda está fazendo assim para ele? Você ainda está conversando? Você ainda está doando alguma coisa para ele? Então, por quê? Porque o homem de bem ele já tem essa consciência de pagar o mal com o bem. Felicidade. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama. Nós sabemos que a felicidade ela está muito ligada à escolha. Quando nós já nos esforçamos para sermos um homem de bem, a gente vai encontrar alegria, felicidade em tudo, até nas dificuldades, né? Como eu disse mais cedo, com relação à pandemia, por mais que a gente está num processo diferente, né, anormal, que a gente não esperava, a gente vai encontrar satisfação nisso, né? Através de mais tempo para nós mesmos, né? Através daquela convivência mais próxima dos nossos familiares. Então, assim, encontrar satisfação em tudo que está à nossa volta, tudo que está acontecendo para o nosso progresso mesmo, né? Bom, o nosso tempo terminou. Eu tinha mais um pouquinho aqui que eu tinha preparado para a gente conversar, mas não vai faltar oportunidade, com certeza. Eu só gostaria de fechar aqui com relação a todas essas questões que a gente trabalha do homem de bem, né? Como disse aqui, eu acho que o mais importante dessa parte é o que o Kardec coloca no final, né? Porque para a gente não ficar, né, com esse sentimento de impotência, de insatisfação, de que, nossa, mas eu estou muito distante de ser esse homem de bem, ele nos deixa muito claro que o verdadeiro homem de bem não é esse que cumpre todas essas virtudes. É aquele que se esforça para tentar fazer todas elas. Então, a minha palavrinha aqui para vocês é nesse sentido.
que possamos estar sempre buscando, cada uma dessas aqui são 23 virtudes que são colocadas, né? E vocês depois vão fazer a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Naquele capítulo 17, tem 3, da parte do ser de perfeitos, que é onde vai estar o homem de bem. E vocês vão ver elas lá enumeradas certinho. Mas o mais importante é que nós possamos nos esforçar para cumprir todas elas. Muita gratidão a todos vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho nessa noite de hoje. Podem abrir os microfones. Ok, Helena, nós que lhe agradecemos pela excelente palestra. Aquilo que precisamos, né, alcançar. Sempre falar com meu amigo Humberto, que a gente está no fundo do vale e a gente tem que subir a montanha. E para subir a montanha, a gente tem que deixar as inhacas para trás. E aí é complicado, porque, na verdade, nós ainda colocamos bens materiais acima dos espirituais. Mas um dia, a gente vai ser o reverso, né? Os bens espirituais estarão sempre acima do bem material. Então, vamos lutar, vamos lutar. Jesus deixou aberto também, né, Helena, que seres perfeitos poderiam fazer o que eu faço muito mais ainda. Então a gente tem assim, uma, um consolo, né, nessas palavras. Né? Um dia a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades. Vamos. E eu te agradeço e espero para próximas palestras aí. Até que nossas casas, né, saudade da casa do Renascer, mas teve que obedecer. Mas vamos adaptando a essas mudanças mesmo, né? Deu para ouvir direitinho? Vocês ouviram, gente? Viu, teve ótimo. Foi tranquilo para absorver? Sim, porque às vezes a gente foi tranquilo. Foi? Excelente palestra, viu, Helena? Não. Gostou? Mas que bom. A gente fica, assim, às vezes falando muito, muito, e às vezes não dá para assimilar, mas eu tentei o melhor que a gente pode. A gente vai ter outra oportunidade, Anabô, estou sempre aí disponível, Heloísa. Se quiser. Refletir outro tema, muito bom estar com vocês, eu adoro estar com vocês. Muito bom, viu, Helena? Obrigada. Qualquer... Então, rapaz, o soninho. Eu sono, abraço, câmera, gente. Pessoal, um abraço. Helena, ontem, quando a gente saiu do estudo, aí a gente falou, né, que era o CQZ, né, a palestra e tal, né? Aí o Anabô falou assim, Helena aí, ó, que a Helena estava, né? Eu falei, agora. Helena Paulinelli, é outra Helena, acharam? A próxima pode ser ela, né? A próxima é ela. Helena Paulinelli, nada disso. Olha o potencial do homem que tem, hein? A Luizinha de barba branca vai ser Papai Noel, né, Luizinha? Não. A gente tem que, todos nós temos esse potencial dentro da gente, é só a gente não perder a oportunidade de ser útil. Todos nós temos condições de fazer isso. Achar, né, Nabu? Também foi uma grande satisfação, né? Ver a Giane, meu amigo Luizinho. Foi tanto tempo. Foi bom participar hoje com você, Helena. Foi muito boa a palestra. Bom dia, estava aqui. Para absorver um pouquinho? Ou ficou muito cansativo? Você não deu sono também, não? Teve gente aí que não deu. Não, foi tranquilo. Estava ótima a transmissão, tudo direitinho, não deu falha nenhuma, foi ótimo. Que bom, graças a Deus. Às vezes até a internet fala com a gente, né? Dá umas falhas. Mas não foi, não teve, estava tranquilo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tá? Luísa. Um beijo. Qual vai ser um beijo grande. A próxima é a Giana. Ela vai falar do... Fala aí, Giana, agora. Pode falar, né? Evangelização do médico. Pessoal. É como, querendo falar, assim, da educação mediúnica. Mas por tudo que eu andei olhando esses dias, desde que a Heloísa me fez o convite, a educação mediúnica na verdade, a educação do médium, né? Então, seria um médium evangelizado, um médium, né, uma mediunidade com Jesus. Então, seria a evangelização do médium. Por esse tema. Então, vai ser na próxima semana. Próxima terça-feira, então, vai ser a Giane
É. Você Não aparece esquece de aí. convidar a tia Clícia, viu, Ana Bor? Qualquer terça aí que a tia Clícia quer participar com vocês. Convida a tia Clícia para fazer a palestra. Tá, Vou chamar. a Luísa, que a Lorena tá aí, ela chama depois, tá ok? Tudo bem. Então tá. Obrigada. Um grande abraço para todos. Tchau. Com Deus, gente. Gente, Tchau. Obrigada. vamos fazer a Tchau. prece? Fazer a prece, encerramento? Vou fazer a prece final. Fazer a prece, encerramento, não é? Ô, Luizinho, você quer fazer, Luizinho, a prece? Não, ainda não. Ele está bloqueado ainda. Não é bloqueado, é que eu não prefiro não. Tá bloqueado? Tá, desbloqueia então. Então, vou agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedir que nos abençoe, nos dê esclarecimento, entendimento pelo momento que estamos passando. Que possamos ter essa doutrina que é consoladora, que console nossos corações, porque nós entendemos os motivos, o porquê. Isso é que nos consola, porque não existe mistérios nem dúvidas. Agradecemos a Helena, agradecemos a todos, que Jesus abençoe a todos os lares que estão passando por dificuldade nesse momento, a todos nesse planeta que está sendo em pulgação agora. Assim seja. Gente, um grande abraço, uma boa noite. Tudo de bom para todo Beijo, mundo. boa noite. Até terça-feira. Boa noite até terça. Tchau, Tchau. obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.